Olá, como vai você que me assiste? Tudo bem? Meu nome é Vitor Passos, nós estamos aqui para a nossa 13ª aula de estudos bíblicos da Epístola de Paulo aos Romanos. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acredita que tem interesse em conhecer um pouco mais da Bíblia Sagrada e vamos juntos divulgar a palavra de Deus, tá certo? Bom, na última aula, nós estudamos ali nos versículos 6 e 7 do capítulo 1 de Romanos uma característica geral e algumas características particulares de todos os cristãos, né? Nós vimos que todos os cristãos, eles passam a pertencer a Cristo. Vimos ainda que a engrenagem que começa a girar, que inicia todo o processo de transformação na vida do cristão, é que ele é amado por Deus, é o amor de Deus que inicia tudo isso. E por fim, estudamos ainda que todo cristão recebeu um chamado eficaz. Houve, em algum momento, uma pregação do Evangelho, um chamado ao arrependimento, e o Espírito Santo operou eficazmente dentro dessa pessoa, de maneira tal que ela decidiu, então, passar a dedicar a sua vida a Cristo. Hoje nós vamos continuar a estudar mais uma característica particular de todo cristão. Então eu te convido a abrir sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 1, vamos ler o versículo 6 e 7. Diz assim: entre os quais sois vós também chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. É isso que nós vamos estudar hoje. Chamados santos. O que isso significa? Bom, nós estamos aqui mais uma vez diante de uma palavra utilizada inúmeras vezes na Bíblia Sagrada. A palavra santo ou santidade, nós vemos ela por toda parte, seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, inclusive em várias cartas do apóstolo Paulo, não somente na de Romanos, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa observar é que quando o apóstolo Paulo diz aqui chamados santos, ele está escrevendo para a igreja cristã em Roma. E ele não faz nenhuma distinção entre os irmãos que lá estão. Ele não diz ali que essa parte da carta em que ele diz chamados santos é dedicada somente aos irmãos mais fervorosos, aos mais assíduos, aqueles, sabe, que são mais dedicados ao serviço da igreja. Enfim, não. Ele diz chamados santos. A todos os cristãos que estão em Roma, o apóstolo Paulo os chama de santos. Aqui a gente precisa fazer uma breve reflexão importante. Em primeiro lugar, eu peço licença aos católicos que me assistem. O objetivo aqui não é de maneira nenhuma desrespeitar a fé de outras pessoas, mas eu preciso fazer uma separação entre aquilo que eu acredito que seja o entendimento bíblico correto acerca do tema, santidade, e aquilo que os católicos muitas vezes ensinam. Não sou um grande conhecedor da doutrina católica, mas todo mundo, né, pela expressão dessa igreja no mundo todo durante muitos séculos e até hoje, tem um conhecimento superficial da maneira como se trata a santidade nessa doutrina católica. Todo mundo conhece o processo chamado de canonização. O que isso significa, né? O processo de canonização é a forma por meio da qual um órgão competente, previamente designado da Igreja Católica, verifica se uma pessoa que já morreu cumpre alguns requisitos também previamente determinados para que ela possa ser, então, para que ela possa receber o título de santo. Esses requisitos são aí muito rígidos, né? A pessoa tem que ter realizado feitos praticamente heróicos, ter realizado vários milagres, ter boa fama, ter virtudes expressivas, enfim, ser praticamente sobre-humano, né? Pessoas muito diferenciadas mesmo para receberem esse título. Eu acredito que esse não é um entendimento bíblico, não é um ensino bíblico acerca da santidade. E eu preciso fazer essa consideração, porque ainda que muitos dos que me assistem são protestantes, são evangélicos, não prestem culto a homens senão Jesus Cristo, como eu disse antes, pela expressão dessa igreja, pelos séculos de influência no mundo inteiro, a gente acaba que carrega um pouco desses conceitos dentro de nós e achamos que a santidade é somente para alguns homens que são praticamente anjos, né? E que nós, meros mortais, não podemos ser santos, não devemos buscar a santidade, que isso não é para nós. Então, eu peço licença novamente aos que são católicos e quero deixar muito claro que não sou um grande conhecedor da doutrina, mas preciso fazer essa consideração. Vamos adiante. Afinal de contas, qual é o ensino bíblico das Escrituras Sagradas segundo a santidade? O que é um santo, né? A palavra santo ela é empregada diversas vezes na Bíblia. Inclusive no Antigo Testamento, lá na lei mosaica, até objetos inanimados eram chamados de santo.
tais como livros santos, vasos santos, os utensílios lá, né, do templo, do Santo dos Santos, por meio dos quais os levitas, os sacerdotes, utilizavam para realizar toda a liturgia, os sacrifícios. Objetos inanimados eram chamados santos. E tanto no hebraico quanto no grego, toda vez que essa palavra aparece na Bíblia, ela tem o mesmo significado, que é separado para Deus, para o seu louvor, tá bom? Quando se trata de pessoas, o significado não muda, é a mesma coisa. As pessoas chamadas santas, os santos, são separado para Deus e para o seu louvor. Então a gente observa aqui que não existe tanto esse elemento de moralidade, né, na santidade, que a gente sempre associa a santidade a uma vida moralmente louvável. E não é bem assim. Se a santidade ou o termo santo era atribuído até mesmo a objetos inanimados, isso tem a ver muito mais com uma ressignificação de propósito, de destino, de identidade. Vamos avançar. É claro, se ser santo significa que eu sou separado para Deus e para o seu louvor, necessariamente e indiscutivelmente, eu serei separado de tudo aquilo que não é separado para Deus e para o seu louvor. Então, por exemplo, se eu digo que estou separado para o Brasil, aqui num contexto geográfico, não tem como eu estar nos Estados Unidos. Afinal de contas, eu estou separado para o Brasil. É impossível ser separado para o Brasil e estar nos Estados Unidos. Isso é evidente. Da mesma maneira, se eu sou separado para Deus, para o seu louvor, eu não posso viver no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Que é o príncipe das trevas, Satanás, que regula esse mundo, né? Que opera nos filhos da desobediência, como diz a palavra de Deus. Então, automaticamente, se eu sou santo, separado para Deus e para o seu louvor, eu sou separado do mundo, porque o mundo odeia a Deus, o mundo tem inimizade contra Deus. Então, é uma condição sem a qual eu não posso ser santo. Simplesmente não há como ser santo e estar no mundo. Tudo bem? Mas esse é apenas o aspecto, digamos assim, negativo da santidade, né? Se estou no mundo, não sou santo. Mas agora vamos avançar para o aspecto positivo. Aqui eu quero fazer uma diferença que muitas pessoas confundem entre o homem íntegro e o homem santo. Na verdade, primeiro vamos ver o que há de comum entre o homem íntegro e o homem santo. Ambos vão rejeitar toda a imundícia do mundanismo. Não precisa ser santo para reprovar a lascívia, os vícios, a prostituição, a avareza, o ódio, a ganância. Não. Um homem íntegro, né, sem uma iluminação espiritual superior, ele pode reprovar. A sua consciência natural já o adverte que essas coisas são reprováveis. Então, o homem íntegro também pode estar separado do mundo. Mas a diferença dele para o homem santo é que o homem santo está separado do mundo para Deus, para o seu louvor. Perceba então que o homem santo ele tem uma ressignificação de identidade e de propósito, de maneira que ele não se separa do mundo ou de qualquer coisa por razão nenhuma, por mero capricho ou para se sentir especial. Não, ele se separa porque há nele um desejo ardente, uma paixão e um amor fervoroso por Deus e para o seu louvor. Então essa é a diferença do homem íntegro do homem santo. O homem santo se dedica fervorosamente ao louvor de Deus. Existe essa paixão no coração dele que não, além dele reprovar o mundanismo, ele quer fugir de lá, porque ele quer buscar, né, o amado da sua alma, a Jesus Cristo, a Deus. Ok? A santidade ela pode ser dividida em duas dimensões, objetiva e subjetiva. Bom, como assim, Vitor? A parte objetiva da santidade é que Deus nos separou para si mesmo. Ele nos tirou do reino das trevas e nos inseriu no reino do Filho do seu amor. Então a gente diz que é uma dimensão objetiva porque ela é alheia ao sujeito. Não tem nada a ver com o que o cristão realizou, com seus méritos, com o que ele fez. Não, ele simplesmente foi alvo do amor de Deus, foi chamado eficazmente e foi santificado, ou seja, foi separado para Deus e para o seu louvor. Ele não fez nada, isso é obra divina. Então essa é a parte objetiva, tá certo? Olha o que diz lá o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10 e 11. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados,
mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então aqui, primeiro o apóstolo Paulo dá uma bronca naqueles irmãos, puxa a orelha deles, lista diversos pecados nos quais alguns deles estavam incorrendo, quer dizer, estavam praticando essas condutas reprováveis, mas o apóstolo Paulo observa que apesar disso tudo, eles foram lavados, eles foram santificados. E olha como o apóstolo Paulo escreve, é importante observar, eles não se lavaram a si mesmos, eles não se santificaram ou se separaram a si mesmos, eles foram passivos nesse procedimento, eles foram lavados por outra pessoa, eles foram santificados por um outro alguém. E quem é esse outro alguém? É Deus, né? É o Senhor. Por isso que a gente diz que é uma dimensão objetiva da santidade. As pessoas, os cristãos são passivos nesse processo. Deus os santifica para si mesmo. Assim como no Antigo Testamento, lá no tabernáculo da congregação, os objetos, né, que não tem ali conduta moral a que possa ser submetido a algum juízo de valor, foram separados para esse propósito. Também nós cristãos fomos lavados, fomos santificados, separados para o louvor de Deus, independente da nossa conduta e do que quer que nós tenhamos praticado na nossa vida, tá certo? Então, portanto, todo cristão, ainda que esteja vivendo uma vida indigna, imatura, esteja cometendo pecados, ainda assim ele é um santo, porque Deus o santificou, e quem somos nós para dizer o contrário? Contudo, a coisa não para por aí. A gente tem que avançar para a dimensão subjetiva da santidade. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, após nos separar para o seu reino, Deus continua, através do seu Espírito Santo, a agir em nós, de forma que há um aperfeiçoamento da santidade e o reino a qual nós pertencemos passa a se tornar mais patente à medida que nós vamos seguindo nessa caminhada cristã, né? Então, primeiro, Deus nos separa para o seu reino, isso de forma objetiva. Mas como nós temos o seu Espírito Santo, que gera em nós tanto o querer quanto o efetuar, o apóstolo Paulo nos exorta a operar essa salvação, de maneira que essa santidade, essa ressignificação de propósito, de identidade que nós recebemos de forma objetiva da parte de Deus, vai ficando cada vez mais patente e evidente na nossa vida. Ou seja, a nossa santidade vai sendo aperfeiçoada, de forma que verdadeiramente nós vamos abandonando a vida indigna, vamos nos libertando daquele pecado, né, para brilhar cada vez mais a santidade que nos foi atribuída por Deus. Qual é a conclusão disso então? É que nós não nos tornamos santos no final da caminhada. É por isso que eu fiz aquela distinção lá entre o que eu creio ser o ensino bíblico correto e essa doutrina católica. Nós não somos santos no final da caminhada. E não são os homens que dizem isso a nosso respeito. Nós somos santos desde o início. Já na largada nós somos santificados por Deus. Durante a caminhada, a santidade vai ficando cada vez mais patente e evidente. Mas afinal de contas foi o próprio Deus que nos santificou. Olha o que está escrito pelo apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Olha só, ele está falando da dimensão objetiva da santidade, como a peregrinos e forasteiros. Por que peregrinos e forasteiros? Porque Deus já nos santificou desde o início, já nos arrebatou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, neste mundo, somos peregrinos e forasteiros. E aí ele continua, já que vocês são peregrinos e forasteiros, já que são objetivamente santos, aí ele diz, produzam frutos então, avancem para a dimensão subjetiva da santidade. Vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Tá certo? Mais um versículo que eu quero ler. 1 João, capítulo 3, versículo 2 a 6. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo,
como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Bom, conclusão da aula. Primeiro lugar, ainda que um cristão cometa pecado, falha, seja imaturo, ele é santo sim. Deus já o separou, já o santificou para o seu louvor, para a sua glória. Contudo, que ninguém pense que pode usar isso como argumento para ficar justificando o seu pecado. Porque todo cristão, quando é santificado e separado por Deus, recebe também o seu Espírito Santo, que, como diz o apóstolo Paulo, opera em nós tanto querer quanto efetuar. Então, todo aquele que recebe o Espírito de Deus vai desejar ardentemente se aperfeiçoar na santidade, porque é isso que o Espírito Santo faz. De forma que, como diz o apóstolo João aqui, qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Se você vive pecando, irmão, preste atenção. Talvez você nunca tenha visto Jesus Cristo e nunca tenha sequer o conhecido, ainda que você frequente uma igreja, ainda que você conheça a Bíblia Sagrada. Então, aplique esses requisitos na sua vida. Que ninguém lhe acuse por algum pecado de não ser santo. Porque se você é cristão, você já foi santificado por Deus. Mas cuidado, se você vive pecando, talvez você nunca o tenha visto e nunca o tenha conhecido. Tá certo? Então, vamos encerrar aqui a nossa aula. É isso que a Bíblia nos ensina sobre a santidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.